Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Gerdau. GGBR4, pregão desta quinta-feira, dia 25 de março. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui na parte inferior desse vídeo você vai ter um botão inscreva-se, é só clicar nele e deixar o sininho das notificações devidamente ativado. Vamos então aqui para a nossa análise. Lembre-se de aproveitar também o conteúdo dentro do meu perfil no Instagram, @dvinvest, e aqui dentro do aplicativo DV Invest, que você pode instalar no seu celular, sendo iOS ou Android. Começando então pelo gráfico aqui anual, lembrando que a análise especial fala aí, eu vou passar sobre no gráfico anual, avaliando o gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e gráfico diário, ter uma visão geral do ativo para longo prazo até o curto prazo, enfim, atendendo diferentes perfis aí de investidor para a Gerdau. No caso do gráfico anual, lembrando que também a minha avaliação é baseada em análise técnica, que é minha especialização. No gráfico anual, nós temos um ativo que fez todo esse movimento aqui de subida de basicamente uns 9 anos, volta aqui para baixo, faz ali uma correção de basicamente 8, então aqui 9, 8, e aqui nesse momento está iniciando seu 6º ano desse movimento de subida. Então, tecnicamente, falando de tempo aqui, de período dos movimentos, aumenta-se a chance de se ter algo mais para cima. Ou seja, a gente está falando aqui de 2021, 2022, 2023, para começar a se encaixar um pouco mais com esse tempo aqui, ou mais adiante em 2024 com esse outro tempo aqui. Então temos ainda um viés mais positivo aqui. Outro ponto a se destacar: a ação no ano passado veio aqui, perdeu essa mínima e reverteu o topo. Então gerou um topo descendente e anulou essa formação de topo descendente, já reverteu para cima, criando um cenário mais positivo. Está aqui na faixa no ano com alta de 11,8%. Um retorno do preço em cima dessa região aqui em torno dos 24 e 25, por volta de 24, 25, 24 e 30. Dentro desse contexto positivo, o retorno do preço para cá, mesmo nesse ano ainda retornando, gráfico mensal ou de menor periodicidade, gerando sinalização de alta nessa região ou mesmo abaixo dessa região, fica mais interessante para a entrada, pensando sempre num prazo maior. Dá para comprar só no gráfico anual, comprar esse ativo pensando em ficar mais tempo posicionado, 1, 2, 3 anos posicionado? Sim, dá para comprar, colocar em menos capital nesse momento, que eu vou mencionar mais adiante. No gráfico quadrimestral, a tendência é de alta. Basicamente eu vejo dessa forma aqui a movimentação do preço e veio para cá. Tendência de alta. E esse último movimento aqui de 3 candles muito fortes, muito representativos de força por parte dos compradores, superaram níveis ali importantes, que foi aqui essa da pandemia, essa pancada para baixo, e também esse patamar aqui, desse topo. Então superou essa região de topo. Então bastante força compradora, mostrando que o cenário é muito mais para cima num prazo maior, e que movimentações do preço para baixo é um ativo interessante para se buscar a operação de compra. Em que patamares, né? Tem aquela região dos 24 e 27 que eu mencionei, tem uma região aqui em torno dos 23 e 30, também outro patamar ali que tem vários testes. Aqui, nesse momento, o desafio em termos de resistência está aqui nessa faixa de preço, que é basicamente a máxima aqui desse grande candle de baixa, o maior fechamento ali na faixa dos 27,15 até um patamar de 27,50. Tudo isso aqui é um desafio nesse momento. Conseguiu fechar acima e agora está tentando aqui, que é o normal, seria ter alguma correção. Mas o que fica depois de um grande candle de alta desse aqui, a chance maior de se ter algo mais para cima. Mas antes de ter algo mais para cima, o que é que a gente pode ver? Um processo de correção num prazo menor, porque o movimento foi bem longo para cima aqui desses 3 quadrimestres. Cenário positivo, favorável para rompimento da máxima histórica dos R$ 34,21. Seria o caminho mais provável para Gerdau, olhando quadrimestral e gráfico anual, o caminho mais provável seria de romper a máxima histórica aí no médio a longo prazo, principalmente olhando mais para a questão do longo prazo. E aí, logicamente, no curto a médio prazo, correções podem trazer oportunidade de entrada mais interessante pensando no prazo maior. Gráfico mensal, retomou aqui a tendência de alta, que vinha para cá e veio, perdeu, aí volta e retoma a tendência de alta aqui. E agora, para mim, a leitura que eu faço aqui é que gerou basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candles
E no 10º candle já começou um processo de correção. Então eu já considero que esses 3 candles que estão acontecendo aqui, esses 3, lembrando que um candle que eu estava falando no gráfico quadrimestral, uma barra dessa aqui, um candle desse aqui representa o comportamento do preço desse ativo em 80 pregões, 80 dias úteis. No gráfico mensal, representa aí o comportamento do preço no mês. Então, dentro desses 3 meses aqui, eu já considero uma correção de toda essa movimentação aqui para cima, basicamente de 9 meses, 9 para 10 meses. Então, existe a chance maior de poder fazer algum processo de correção. Dalton, se romper essa máxima aqui ainda, olharia com a questão de não ir tão longe para cima e ter algum processo de movimentação lateral ou queda do preço. Algo semelhante, fazer uma comparação aqui, algo semelhante que aconteceu com o MGLU3, que tinha um movimento longo para cima e depois de 8 meses aqui de uma movimentação mais longa para cima, a ação terminou gerando um processo primeiramente lateral e depois um retorno à média que está acontecendo aqui nesse mês com a queda de 10,9%. Voltando para a GGBR4, então não necessariamente que GGBR4 vai voltar para a média móvel 3 períodos, a média móvel pode ir justamente subindo e lembrando, retornou em cima de níveis de suporte, como por exemplo 25,77, a região dos 24 e 27, que aí olhando para aqui para trás, dando um zoom menos no gráfico mensal, dá para perceber que esses 24 e 27 é essa região aqui, ó. 24 e 27, 24 e 30 arredondando, é essa região aqui para trás. Voltou em cima desse nível de preço ou um pouco abaixo disso, que aí teria aqui 22,16, essa região de topo anterior, em conjunto com a média, vai ficar muito mais interessante de buscar uma compra através, por exemplo, de um fundo ascendente. Qual outra alternativa? Ficou aqui mais tempo de lado também de ir fazendo pequenas entradas, que é o que comentei agora há pouco, dá para fazer uma pequena entrada na expectativa que possa continuar subindo, mas sabendo que pode trazer esse movimento de correção e vai ficar mais interessante para entrada justamente no movimento de correção após ali ou uma sinalização de alta ou chegada simplesmente em cima do suporte, superação da máxima de um candle anterior, superação da máxima de um mês anterior, que estabeleça aqui, por exemplo, uma sequência de máximas descendentes, é uma alternativa de se abrir uma compra com um pouco mais de capital nesse ativo pensando num prazo maior. No gráfico semanal, o que nós temos é uma tendência indefinida, que já começa a perceber a questão justamente do processo de correção, que vem aqui, cai, volta e gera um topo abaixo do topo anterior, trazendo a chance de se ter uma lateralização, se sustentando acima da média, ou mesmo movimento para baixo. Quais seriam então as formas de entrada aqui pelo gráfico semanal? Baseado nessa tendência. Entraria comprando agora? Não. Assim, comprar para ficar 3 a 10 semanas, não entraria comprando agora. Se o objetivo é pegar um movimento de 3 a 10 semanas. Se o objetivo é justamente esse, aguardaria justamente aqui uns 3 a 10 semanas e rompendo para cima, possibilidade de compra. Ou seja, se sustentou acima da média, possibilidade de entrada. Gerou um movimento para baixo da média. Se aproximou daquela região dos 24 até uma região aqui, ó, desse fundo no semanal que está em 23,16, antes mesmo dos 24, dos 22 aqui que eu tinha comentado, essa máxima aqui que é 22,16, nessa faixa aqui tem uma região importante no semanal, um lugar onde era um topo, agora virou um fundo. Então, se acontecer algo assim, como se fosse um cenário de indefinição, 2 topos num nível muito parecido, e aqui um suporte de um fundo já anterior, possibilidade de abrir compra aqui embaixo, nessa região ali dos 24,30 a 23,20. Tentando pegar a superação da máxima que é no anterior, seria uma alternativa de entrada, tentando pegar no mínimo um movimento para essa região de topo aqui, que vai ficar com com resistência em 28,64, 28,99 e 29,88. Acima disso, lá na região mais acima dos 32 e a máxima histórica, lembrando, ela está aqui nos R$ 34,20. Seguindo para o gráfico diário, falando agora de curto prazo, para mim esse movimento de queda mais acentuado, ele submete a questão de uma tendência mais indefinida do preço. Voltou para baixo da média, voltou para baixo de uma região que era uma resistência boa, ó, um bando de sombra aqui superior. Então, uma dificuldade de permanecer acima desse nível de preço, que aí o mercado tentou ainda se sustentar acima nesse dia aqui, mas no pregão seguinte, que foi o pregão aí da última terça-feira, afundou fechando lá embaixo.
e está tentando se recuperar no pregão de hoje com alta de 1,76%, mas ainda abaixo da média não executaria ainda uma compra, ou seja, devido à questão de não ver uma expectativa ainda tão forte para aqui para cima. Para executar a entrada, se um movimento vier um pouco mais forte para baixo, atingindo no mínimo a região dos 25,77, daria para arriscar uma operação já sem uma tendência de alta apoiando. Para mim a tendência está indefinida. Mas tecnicamente podemos falar que a tendência será completamente anulada, a tendência de alta será completamente anulada se perder essa mínima. Apesar de eu já estar falando que para mim a tendência está indefinida nesse momento de curto prazo. Tendência de curto prazo, que é aquela tendência que quando você tenta pegar um movimento de alta ou de baixa dentro desse período, a gente está falando de um movimento de 3 a 10 pregões. E quando a gente fala de tendência do gráfico diário, a duração de uma tendência do gráfico diário, a gente está falando de uma duração que pode ser de 3 a 10 semanas. Que lembrando que a tendência é o conjunto de movimentos. E o movimento é basicamente um conjunto de sessões, de candles, de dias, no caso do gráfico diário. Então temos aí um cenário mais de indefinição, que não apoia tanto a operação na ponta compradora, e por outro lado, se ficar aqui tentando subir de maneira mais fraca e gerar sinal de baixa, apoiaria um pouco mais a operação na ponta vendedora, tentando pegar no movimento para a faixa dos 25,77 ou para a região lá dos 24,30, mais relevante em termos de suporte em cima de GGBR4. Então, de maneira geral, curto prazo não está apoiando compra ainda. Longo prazo apoia já a entrada, mas uma entrada mais com capital um pouco menor para quem já tem um perfil um pouco mais arrojado. Quem é um pouco mais moderado, aguardar um recuo um pouquinho maior do preço, aproveitar os momentos de queda do ativo para fazer aporte pensando na carteira de prazo maior. E pelo gráfico semanal, citei as duas situações ali que chamaria atenção para buscar compra através de pivô de alta ou através de um fundo mais próximo possível da região dos 23,30, 23,20. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial de GGBR4. Um grande abraço e até a próxima.